O princípio 80 por 20. O segredo de conquistar mais fazendo menos. Imagine descobrir que você está desperdiçando 80% do seu tempo e energia em atividades que geram apenas 20% dos seus resultados. Que apenas 20% dos seus clientes geram 80% da sua receita. Que 20% das suas roupas são usadas 80% do tempo. Essa não é uma coincidência. É uma lei universal que governa praticamente tudo ao nosso redor. Hoje você vai descobrir o segredo mais poderoso para multiplicar sua produtividade, seus lucros e sua qualidade de vida. Este princípio mudou completamente a forma como as maiores empresas do mundo operam e como milhões de pessoas reorganizaram suas vidas para alcançar resultados extraordinários. A descoberta que mudou tudo. Em 1897, um economista italiano fazia algo aparentemente simples. Analisava a distribuição de riqueza em seu país. O que ele descobriu foi revolucionário. Vilfredo Pareto percebeu que 80% da riqueza estava concentrada nas mãos de apenas 20% da população. Intrigado, ele expandiu sua pesquisa para outros países e épocas históricas. O padrão se repetia constantemente. Mas a verdadeira revolução aconteceu décadas depois, quando executivos e pesquisadores descobriram que esta proporção 80 por 20 não se limitava apenas à economia. Era um padrão universal que se manifestava em praticamente todas as áreas da existência humana. O princípio em ação no mundo real. Pense na Microsoft. A empresa descobriu que 80% dos erros e falhas em seus softwares eram causados por apenas 20% dos bugs. Ao focar intensamente nesses 20% mais críticos, eles conseguiram resolver a maioria dos problemas com uma fração do esforço que gastariam tentando corrigir tudo. A IBM fez uma descoberta ainda mais impressionante. 80% do tempo de uso de seus computadores era gasto em apenas 20% das funcionalidades do software. Esta revelação os levou a redesenhar completamente seus produtos, focando na excelência dessas funcionalidades vitais. No varejo, a história se repete infinitamente. A maioria das lojas descobre que 80% de suas vendas vem de apenas 20% de seus produtos. Restaurantes percebem que 80% de seus pedidos se concentram em 20% do cardápio. Livrarias vendem 80% de seus livros de apenas 20% dos títulos em estoque. A matemática escondida da sua vida. Agora vamos para algo mais pessoal. Analise sua própria vida através desta lente. Provavelmente você usa 20% das suas roupas em 80% do tempo. Você passa 80% do seu tempo com apenas 20% das pessoas que conhece. Aquelas realmente importantes para você. No trabalho, a proporção é ainda mais dramática. Estudos mostram que 80% dos resultados que você produz vem de apenas 20% das suas atividades diárias. A pergunta que deveria te tirar o sono é: quais são esses 20%? E mais importante ainda, por que você não está dedicando muito mais tempo a eles? A maioria das pessoas vive na ilusão de que todas as atividades têm o mesmo valor. Elas tratam uma reunião sem importância com a mesma prioridade que um projeto que pode definir sua carreira. Respondem e-mails triviais com a mesma urgência que dedicam a relacionamentos que podem mudar sua vida. A armadilha da atividade versus resultados. Aqui está onde a maioria das pessoas se perde completamente. Elas confundem estar ocupado com ser produtivo. Confundem movimento com progresso. A cultura moderna nos ensinou a glorificar o estar sempre fazendo algo. Mas nunca paramos para questionar se estamos fazendo as coisas certas. Pense no seu último mês de trabalho.
Quantas horas você passou em reuniões que não geraram nenhum resultado concreto? Quantas vezes verificou e-mail ou redes sociais sem nenhum propósito específico? Quantos projetos você iniciou, mas não concluiu porque se distraiu com outras urgências? A realidade brutal é que a maior parte do nosso esforço diário está concentrada nos 80% que geram apenas 20% dos resultados. Estamos literalmente trabalhando contra nós mesmos, identificando seus 20% vitais. A transformação começa quando você para de trabalhar mais e começa a trabalhar de forma mais inteligente. O primeiro passo é identificar quais são seus 20% vitais em cada área da vida. No trabalho, faça esta análise. Quais atividades, quando você as executa bem, geram o maior impacto positivo? Pode ser aquela apresentação trimestral que define o rumo do projeto. Pode ser o tempo que você dedica a treinar sua equipe. Pode ser aquelas 2 horas de concentração profunda em que você resolve problemas complexos. Nos relacionamentos, identifique as 20% das pessoas que mais agregam valor à sua vida. Aquelas que te inspiram, te desafiam, te apoiam genuinamente. Você perceberá que investir profundamente nesses relacionamentos vitais traz muito mais satisfação do que tentar manter centenas de conexões superficiais. Na saúde, descubra quais 20% dos seus hábitos geram 80% do seu bem-estar. Pode ser aqueles 30 minutos de exercício matinal. Pode ser dormir 8 horas por noite. Pode ser aquela caminhada diária que limpa sua mente. A estratégia da eliminação inteligente. Depois de identificar seus 20% vitais, o próximo passo é igualmente importante. Eliminar ou minimizar drasticamente os 80% que geram poucos resultados. Isso não significa ser preguiçoso ou irresponsável. Significa ser estratégico. Comece identificando as atividades que você pode eliminar completamente. Aquelas reuniões semanais que nunca geram decisões. Aqueles relatórios que ninguém realmente lê. Aqueles compromissos sociais que você aceita apenas por educação, mas que drenam sua energia. Em seguida, identifique o que você pode delegar ou automatizar. Se algo precisa ser feito, mas não necessariamente por você, encontre uma forma de transferir essa responsabilidade. Use tecnologia, contrate ajuda ou ensine outras pessoas a executarem essas tarefas. Por último, minimize o tempo dedicado às atividades necessárias, mas de baixo valor. Se você precisa responder e-mails, estabeleça horários específicos para isso, ao invés de verificar constantemente. Se você precisa fazer compras, organize-se para fazer tudo de uma vez, ao invés de várias viagens pequenas. Aplicação prática no mundo dos negócios. Para empreendedores e executivos, o princípio 80/20 é uma ferramenta revolucionária de crescimento. Analise seus clientes. Quais 20% geram 80% da sua receita? Estes são seus clientes vitais. Dedique tempo extra para entender suas necessidades profundamente, superar suas expectativas e use-os como modelo para atrair clientes similares. Analise seus produtos ou serviços. Quais 20% geram a maior margem de lucro e satisfação do cliente? Concentre seus esforços de marketing e desenvolvimento nesses produtos estrela. Considere eliminar ou terceirizar os produtos que consomem recursos, mas geram pouco retorno. Analise sua equipe. Quais 20% dos seus funcionários geram 80% dos resultados? Invista pesadamente no desenvolvimento dessas pessoas. Dê-lhes mais responsabilidades, melhores projetos e crie um ambiente onde elas possam brilhar ainda mais. A transformação pessoal através do 80/20. Na vida pessoal, o princípio pode ser igualmente transformador. Analise como você gasta seu tempo livre.
Quais 20% das atividades geram 80% da sua satisfação e crescimento pessoal? Pode ser ler, exercitar-se, passar tempo de qualidade com família ou trabalhar em projetos criativos. Identifique também seus ladrões de tempo, aqueles 80% de atividades que consomem seu tempo, mas agregam pouco valor. Televisão desnecessária, redes sociais sem propósito, preocupações com coisas que você não pode controlar, relacionamentos tóxicos que drenam sua energia. A chave está em fazer escolhas conscientes e deliberadas sobre onde investir sua energia limitada. Cada sim que você dá para algo importante significa necessariamente um não para várias coisas menos importantes, superando os obstáculos mentais. A maior barreira para aplicar o princípio 80/20 não é técnica, é psicológica. Nossa mente está programada para resistir à simplicidade e buscar complexidade. Sentimos que precisamos estar ocupados para sermos valiosos. Tememos que focar apenas nos 20% vitais significa negligenciar responsabilidades importantes. A verdade é exatamente o oposto. Quando você domina seus 20% vitais, você automaticamente se torna mais eficaz em todas as outras áreas. Você tem mais energia, mais confiança e mais recursos para lidar com o que realmente importa. Outro obstáculo comum é a pressão social e profissional para fazer tudo. Colegas, chefes, familiares, todos têm expectativas sobre seu tempo e energia. Aprender a comunicar suas prioridades de forma clara e diplomática é uma habilidade essencial para implementar o 80/20 com sucesso. O plano de implementação gradual. Não tente revolucionar sua vida inteira de uma só vez. Comece escolhendo uma área: trabalho, relacionamentos, saúde ou finanças. Durante uma semana, apenas observe e anote onde você gasta seu tempo e energia. Na segunda semana, identifique claramente quais são seus 20% vitais nessa área. Seja específico. Não diga apenas trabalhar melhor. Identifique exatamente quais tarefas, projetos ou comportamentos geram os maiores resultados. Na terceira semana, comece a redistribuir seu tempo. Dedique mais energia aos 20% vitais e, conscientemente, reduza o tempo gasto nos 80% menos produtivos. Na quarta semana, refine o processo. Observe os resultados, ajuste sua estratégia e prepare-se para aplicar o princípio em outra área da sua vida. Resultados exponenciais. A longo prazo. O poder real do princípio. 80/20 se manifesta ao longo do tempo, através do efeito composto. Quando você consistentemente dedica mais energia aos seus 20% vitais, os resultados não crescem de forma linear. Eles crescem exponencialmente. Um pequeno aumento na qualidade do tempo dedicado às atividades vitais gera grandes melhorias nos resultados. Esses melhores resultados criam mais oportunidades, que, por sua vez, permitem que você seja ainda mais seletivo sobre onde investe sua energia, criando um ciclo virtuoso de crescimento e sucesso. A pessoa que aplica o 80/20 de forma consistente não apenas trabalha menos horas, ela alcança resultados que a maioria das pessoas considera impossíveis. Não é mágica, é matemática aplicada à vida real. Conclusão. Sua nova realidade. O princípio 80/20 não é apenas uma técnica de produtividade. É uma filosofia de vida que pode transformar completamente sua experiência no mundo. Quando você para de tentar fazer tudo e começa a focar intensamente no que realmente importa, você não apenas alcança melhores resultados, você alcança uma vida mais satisfatória, relacionamentos mais profundos e uma sensação genuína de realização. A pergunta não é se o princípio 80/20 funciona.
Décadas de evidências provam sua eficácia. A pergunta é: você tem coragem de abandonar a ilusão de que precisa fazer tudo para implementar a realidade de que precisa fazer apenas o que realmente importa? Sua vida transformada está esperando do outro lado dessa decisão. Os 20% que podem mudar seus 100% estão aí, esperando que você os identifique e dedique a eles a atenção que merecem.